Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Nessa aula iremos falar sobre soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, temos dois tipos de soma dos termos de uma PG. Pode ser finita ou infinita. A soma dos termos da PG finita é quando a razão é um número maior que zero ou menor que zero e não fracionário entre 0 e 1. Se for entre 0 e 1, é uma soma dos termos da PG infinita. Calcule a soma dos 5 primeiros termos da PG. Então, nesse exemplo 1, pede para calcular a soma dos 5 primeiros termos da PG. Primeira coisa a fazer é saber a razão. A razão é o A2 dividido pelo A1. Então, aqui o A2 vale menos 6 e o A1 vale 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, só que negativo por conta do sinal. Então, a razão é menos 3. Daí já sei que é uma PG finita. E aí estarei utilizando essa fórmula aqui, né? Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a fórmula de uma PG finita. Né? Observe que quando for a soma dos termos de uma PG finita, eu vou utilizar essa fórmula. Infinita, essa outra fórmula. Lembrando que o que define vai ser a razão. Se for entre 0 e 1, isso quer dizer que é a soma dos termos de uma PG infinita. Já achei a razão, já posso muito bem montar até essa PG sem precisar usar a fórmula da soma. Por quê? Porque a razão é menos 3. E lembra quando na PG, tendo a razão, é só sair multiplicando. Então vamos lá montar essa estrutura aqui, que eu já tenho o A1, já tenho o A2, já tenho o A3. Só preciso agora do A4 e do A5. 18 vezes menos 3, isso aqui vai ser igual a quanto? 18 vezes 3 vai dar 24, 3 vezes 1, 3, mais 2 vai dar 54, só que negativo. Menos 54 vezes 3. 3 vezes 4 vai dar 12, vai 1, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 162. Então já tem aqui os 5 termos dessa PG. E ele está pedindo a soma, eu posso só fazer a soma disso aqui, ó, de todos os elementos dessa PG, já que ele está pedindo a soma. 2 com 18 dá 20. 20 com 162 dá 182. Menos 6 com menos 54 vai dar menos 60. Subtraindo, isso aqui vai ficar igual a 122. Então já sei que a soma é 122, sem precisar usar a fórmula da soma. É um recurso que você pode usar também nas provas dos vestibulares, do Enem. Mas como? Para ter habilidade usando a fórmula, a partir de agora irei utilizar a fórmula. Então eu quero a soma dos 5 primeiros termos, em que o A1 eu já sei, o A1 vale 2, vezes a razão vale menos 3, a razão vale menos 3, então vou colocar aqui menos 3 elevado a 5, né? Já que n foi 5, são os 5 primeiros termos, menos 1. Tudo isso aqui dividido pela razão, que é menos 3, menos 1. Montei todo o esqueminha, está aqui montado. E agora vou resolver. 2 vou repetir. Primeiro vou fazer menos 3 à quinta. Todo número negativo elevado ao expoente ímpar permanece negativo. E 3 à quinta dá 243, só que negativo, né? Menos 243 com menos 1. Fazendo passo a passo. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. S5 é igual a 2 vezes. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar menos 244 dividido por 4. Então montei tudo direitinho. Posso simplificar aqui, ó. Se simplificar aqui, aqui vai ficar menos 2.
Então, menos 244 dividido por menos 2, isso aqui vai ficar igual a 122. E aí, perceba que foi o mesmo resultado de formas diferentes. Tá? Se você achar que isso aqui é o melhor recurso, claro, vai depender da quantidade de termos também, aqui vai facilitar bastante. Valeu? Exemplo 2. Calcule a soma dos 5 primeiros termos de APG. Qual é o primeiro passo? Encontrar a razão. Então, a razão é o A2 dividido pelo A1. Razão é igual, o A2 é o 2/3. E o A1, 2/9. Divisão com fração, o que é que se faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Já posso cortar aqui, porque é em cima e embaixo. E ficou 9 dividido por 3, que é 3. Como a razão não ficou entre 0 e 1, é uma característica de uma soma dos termos de APG finita, né? É uma PG infinita. Se é uma PG finita, eu vou usar essa fórmula aqui para calcular a soma. Posso usar essa fórmula para calcular a soma. Está aqui montadinho. Mas antes de fazer por esse processo, eu posso montar os 5 primeiros termos. E aí já facilita meu cálculo. Ó. Vamos lá, vamos pensar aqui. Ali eu já tenho o A1, já tenho o A2, já tenho o A3. Para descobrir o A4, é só multiplicar agora a razão pelo termo. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Eu já encontrei os 5 termos. Agora eu quero a soma deles. Então, vou fazer a soma desses termos aqui. Ó. Então, vou montar aqui direitinho, porque eu quero a soma deles. Já posso ir somando aqui. Né? Aqui vai ficar 8 com 18 dá 26. Né? Dá 26. Então, vou fazer aqui. Vamos lá. Então, vai ficar 2/9 mais 2/3 mais 26. Agora tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum de 9 e 3? Vai ser o próprio 9. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 2, 2. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 2, 6. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 26. 234 com 8 vai ficar 242/9. E aí já encontrei a soma. Nesse formato, contando aos termos da PG. Tá? Agora eu vou aplicar na fórmula. Ele quer o S5, que são os 5 primeiros termos. A1 é o 2/9, vezes a razão, que foi 3, elevado a 5 menos 1, sobre 3 menos 1. Montei de acordo com o contexto da questão. S5 é igual a 2/9, não vou mexer nele aqui agora. 3/5 vai dar 243. 243 menos 1 vai dar 242. Dividido por 2, porque 3 menos 1 dá 2. Então, eu estou fazendo aqui passo a passo. Observe agora que eu vou multiplicar aqui, ó, e dividir. Então, posso muito bem fazer o seguinte. S5, para ser mais rápido, cortar aqui, já que vai acabar dividindo. E o que é que vai sobrar? Vai sobrar 242 sobre 9, que é a resposta que encontrei anteriormente usando um outro método. Então aí você vai ficar à vontade para escolher que método irá utilizar. Lembrando que foi bem mais rápido, porque só eram 5 termos. Valeu? Exemplo 3. Determina PG cuja soma dos 6 primeiros termos é 7.812 e a razão é 15. Ele já informou aí que a soma dos 6 primeiros termos já é 7.812. Então, S6 é igual a 7.812. E a razão é 5. E ele quer saber a PG. Qual é essa sequência da PG? Então, vamos lá. A fórmula da soma é Sn
igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, S6 é igual a A1 vezes N vai ser 6. Então, aqui vai ficar, ó, Q é 5 elevado a 6 menos 1 sobre a razão, que é 5 menos 1. Lembrando que ele já deu aqui a soma. A soma é 7.812 igual a A1 vezes 5 elevado a 6 vai ser 15.625 menos 1 sobre 4. 7.812 é igual a A1 vezes 15.625 menos 1 dá 15.624. E 15.624 dividido por 4 vai ser igual a 3.906. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, A1 é igual a 7.812 dividido por 3.906, que isso aqui vai ser igual a 2. E aí finalizou a questão. Ele está pedindo só a PG, né? Se já tem o A1 e tem uma razão, agora é só montar a PG. A1 é 2 e como a razão é 5, na PG vai multiplicando, né, por 5. Então 2 vezes 5 vai dar 10. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 5, 250 e assim sucessivamente. Está aqui a PG para essa questão. Valeu? Exemplo 4. Calcule a soma dos termos da PG. 27, 9, 3, 1, 1 sobre 3. Então, observe que nessa questão, para saber se é uma PG finita ou infinita, será necessário encontrar a razão. Então, a razão, lembrando, é o A2 dividido pelo A1. A2 é 9 e o A1 27. Dá para simplificar por 9. Então, a razão vai ficar 1 sobre 3. Como 1 sobre 3 está entre 0 e 1, é uma PG infinita. Se é uma PG infinita, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. S é igual a A1 sobre 1 menos Q. É essa fórmula que estarei utilizando porque ela é uma PG infinita. Substituindo, A1 vale 27 dividido por 1 menos a razão, que é 1/3. S é igual a 27 dividido. Aqui eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum, fazer direto. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 2/3. Divisão com fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 27 vezes 3. 27 vezes 3 vai ser 3 vezes 7, vai dar 21, vai 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 81 sobre 2. E essa aqui é a resposta. Exemplo 5. A soma da PG infinita é... Ele já informou que a PG é infinita. Se a PG é infinita, eu já sei que a razão é entre 0 e 1. Agora é só aplicar diretamente na fórmula. A fórmula é igual a S é igual a A1 sobre 1 menos Q. A1 já sei. A1 aqui vale 1. Falta encontrar a razão. A razão é o A2 dividido pelo A1. Quem é o A2? A2 é 1 sobre 5 dividido por 1. Então, 1 sobre 5 dividido por 1 vai ser ele mesmo. Já tem uma razão. Então, aplicando diretamente na fórmula, S é igual a A1 vale 1, 1 menos 1 sobre 5. Tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Vai ser o próprio 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 menos 1 dá 4. 4 sobre 5. Divisão com fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 5 sobre 4. A alternativa correta é a letra B.
Exemplo 6. Resolva a equação. Então, nesse caso, será necessário verificar a razão para saber se ela vai ser uma PG finita ou infinita. Aqui eu tenho o A1 e aqui eu tenho o A2. Então, A2, que é x sobre 3, dividido por x. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui já posso cortar o x com x, então a razão vai ser 1/3. Se a razão é 1/3, é uma PG infinita. Então vou usar a fórmula. S é igual a A1 sobre 1 menos Q. Ele já deu a soma na questão. Isso aqui representa a soma. A soma disso aqui tudo é igual a 6. Então aqui eu tenho 6 igual. O A1 vale x, já que eu quero saber o resultado dessa equação, o valor de x, dividido por 1 menos a razão, que é 1/3. Lembrando que primeiro resolve aqui no mínimo múltiplo comum. Então vai ser 3. 3 vezes 1, 3, menos 1 dá 2. 2/3. Mesmo por extremos, para sair mais rápido. X é igual a 2 vezes 6 dá 12, que dividido por 3 é igual a 4. E aí, finalizou a questão. Então é só saber quando é que vai ser uma PG finita, infinita, a partir da razão. E aí fica tudo mais prático. Praticando, chega lá. Valeu? Exemplo 7. Resolva a equação. Então ele deu aqui a soma e a igualdade a 9. É no mesmo modelo da questão anterior, né? Então a primeira coisa a fazer é encontrar a razão. Aqui eu tenho o A1 e tenho o A2. A razão basta pegar o A2 e dividir pelo A1. Então conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 1 sobre x. Como aqui eu tenho a divisão, posso cortar. Então a razão vai ser 1/3. Já encontrei a razão, já tenho a certeza que é uma PG infinita. Agora vou para a fórmula da soma, né? Ele já deu até a soma aqui. Isso aqui representa a soma de todos os termos dessa PG. Tá, aqui já é 9 igual o A1 vale x sobre 1 menos 1/3. Vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum é 3. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. 2/3. Para ganhar tempo, já posso fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. X vezes 1 vai dar x. 2 vezes 9 dá 18. Dividido por 3, a resposta vai ser 6. E aí, finalizou a questão. Exemplo 8. A soma dos termos de uma PG infinita é 3. Ele já informou que é infinita. Já sei que a fórmula que ele ia utilizar é essa aqui. É 3. Então ele já informou a soma, que é 3. Sabendo-se que o primeiro termo, o A1, é igual a 2. A questão já informou o A1. Determine o quarto termo. Ele quer saber o quarto termo nessa progressão. Então, gente, eu vou utilizar a soma dos termos da PG infinita, que é essa fórmula. Então, S é igual a A1 sobre 1 menos Q. A soma eu já sei, a soma é 3. A1 já sei que é 2. E aqui preciso encontrar a razão. Então, é só fazer meios por extremos ou a multiplicação cruzada. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes menos Q, menos 3Q. Igual a 2 vezes 1, que é 2. E vou organizar essa equação do primeiro grau. Menos 3Q é igual a 2 menos 3. Menos 3Q é igual a 2 menos 3 dá menos 1. Multiplicando por menos 1, altero os sinais. A razão vai ser 1 sobre 3. Essa é a razão. Se já tem uma razão, vai ficar mais fácil para encontrar o A4. Porque para encontrar A4, eu posso construir a fórmula do termo geral. A4 é igual a A1 vezes Q elevado a quanto? Falta um quanto de 1 para 4? Falta um 3, né? Então já montei a estrutura da fórmula do termo geral. A4, que é o que eu quero descobrir,
é igual a A1. A1 vale 2. Vezes a razão, que é 1/3 elevado ao cubo. A4 é igual a 2 vezes 1 elevado ao cubo é 1 e 3 elevado ao cubo, 27. Agora é só multiplicar. Então a resposta vai ser 2 sobre 27 e a alternativa correta é a letra A. E aí finalizou. Valeu!